Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso programa Enfatizando a Palavra. Espero que você tenha tido aí um bom final de ano e um ótimo início de ano novo. Peço perdão, não pude postar a aula passada, a primeira lição, devido à demora de receber as revistas, mas recebemos e estamos aí já para um novo empreendimento com novas aulas, novos estudos, para estar ajudando você, aluno, e você, professor. A revista que estamos utilizando é esta daqui. O tema: As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Espero que você tenha bom proveito com estas lições, que são de grande valia e será um ótimo aprendizado para nós. Então nós estaremos iniciando aí esta aula, a lição de número 2, cujo tema é o seguinte: o propósito do fruto do Espírito. A introdução, ela vai dizer o seguinte, é que nós vamos estudar aí a respeito do propósito do fruto do Espírito. Nas Sagradas Escrituras, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. Então, não tem uma outra pessoa melhor com quem nós podemos aprender esta questão, que é com o próprio Senhor Jesus, que nos ensina, está nos ensinando a valorizar, a como viver uma vida frutífera e a importância do cristão produzir frutos. Estaremos vendo isso daí no decorrer de nossa lição. O primeiro tópico, ele vai dizer o seguinte: a vida controlada pelo Espírito. Meu querido, o significado, o que significa ser controlado pelo Espírito? Imagine você dentro de um ônibus ou mesmo de um avião. Você senta na sua poltrona, vai sair de sua cidade com destino a um outro estado ou até mesmo um outro país. Você fica sossegado, tranquilo, porque sabe que tem alguém controlando aquele veículo. Você sabe que tem alguém no comando, ou do carro, do ônibus, ou de um avião, ou de um trem, ou de um navio. Você muitas vezes se acomoda na poltrona e até tira um cochilo, ou dorme por 1, 2 horas ou mais, como eu, por exemplo, fiz várias vezes. Porque você sabe que tem alguém no comando, alguém no controle, alguém que te guiará em segurança até o seu destino. Isto é nossa vida material, nossa vida física, na vida secular. Na vida espiritual não é diferente. O homem, ele é guiado ou pelo Espírito de Deus ou por ele mesmo, por sua própria intuição. E o que vamos aprender é isso. O que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente e não somente aos domingos. É aquela pessoa que ele aceita Cristo como Salvador, atinge um nível, um grau de maturidade que ele se deixa ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito não é somente ir na igreja no domingo à noite, ou apenas na escola dominical. Ser cheio do Espírito Santo é ter compromisso com a obra, compromisso com o povo, compromisso com a igreja, compromisso com o seu próximo. É estar comprometido com a obra de Deus, ajudar nos trabalhos durante a semana, nos cultos de ensino, nos cultos públicos, com evangelização. Isto é estar cheio do Espírito.
Isto é ser maduro espiritualmente. O Senhor Jesus diz: sede vós, pois perfeitos. Em outras palavras, sede maduros. E isto significa ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio diariamente, não apenas no domingo. Se quisermos ver uma vida de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios: mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer o que para os irmãos? Não embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Era muito comum naquele tempo as pessoas se alegrarem com o vinho, com a bebida, mas alguns extrapolavam, e a pessoa, quando ele bebe demais, sabe que parece que ele perde o juízo, ele perde a noção das coisas e fala coisas estranhas, palavras que não convêm. Há pessoas que precisam beber para poder se alegrar, para poder viver uma vida melhor. Ao passo que Paulo diz: enchei-vos do Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que nos alegra, que nos enche de amor, de paz, a paz que o mundo não entende. Muitas das vezes você pode estar passando por uma dificuldade, o cristão ele passa por adversidades, mas Paulo vem nos ensinar. Ele diz que ele aprendeu a viver em abundância, em fartura e mesmo a padecer fome. É isto o que o Espírito Santo nos traz, quando somos cheios do Espírito, a viver uma vida reta, santa, justa, diariamente buscando a Deus. Não apenas no domingo, não apenas no culto de oração, mas onde andarmos, estamos ligados com Deus em todo o tempo, orando em todo o tempo, como diz, orai sem cessar. É estar ligado com Deus. Isto sim é viver uma vida cheia do Espírito Santo. É poder dar a paz para o irmão, é poder sorrir para as pessoas, é poder sorrir mesmo quando estamos tristes, é poder pregar, falar de prosperidade mesmo quando estamos passando dificuldade na área financeira. Isto é viver uma vida cheia do Espírito, uma vida próspera desta forma. O que é prosperidade? Não é apenas ter uma boa conta, uma casa farta de coisas boas. Não. Prosperidade é viver uma vida com Deus, uma vida familiar com Deus, os amigos, as pessoas que nos rodeiam, é estar bem com todos. Isto é uma vida próspera e cheia do Espírito Santo. Então Paulo ele vai nos dar aqui a dica: não vos embriaguei com um vinho, mas enchei-vos do Espírito. É cumprir então este imperativo, este mandamento. Isto é uma ordenança: enchei-vos do Espírito. E como é que eu posso ser cheio do Espírito? É buscando, orando, consagrando, santificando a minha vida, me entregando totalmente para Deus. Quando os anos passam, quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, veja bem, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina. É um grande fator, um grande problema que a gente tem visto hoje, de forma geral, no meio da igreja. Pessoas que não atingem esse nível de maturidade. Por que não atingem? Porque não buscam a Deus, porque não entram pelo princípio da palavra. É muito fácil hoje assistir cultos pela televisão, pela internet, pelo rádio, mas mais que isso, é eu ter comunhão com meus irmãos, é ir para a igreja, dobrar o meu joelho na igreja, cantar louvores a Deus com os irmãos, testemunhar, ouvir a palavra, aprender a palavra do Senhor. E aquele que não atinge este nível de maturidade, hoje ele vai na igreja, amanhã ele não vai, ele troca os valores, deixa de ir ao culto para poder ir ao seu lazer. Não é errado a pessoa passear para o seu lazer, mas temos que saber que há tempo e há hora para todas as coisas. Horário de culto é horário de culto, horário de ensino da palavra
é horário de ensino da palavra. Por isso eu deixo uma dica para você, professor e aluno, você também pastor, ensine a sua igreja, no momento de adoração a Deus, de louvor, de cantar aqueles cânticos, os hinos da harpa, o momento da igreja está louvando a Deus. Não é momento de ler palavra, não é momento de ler Bíblia, não é momento de conversar, não é momento de estar com a cabeça baixa orando, é momento de louvor. O crente maduro, ele age assim. O momento de ouvir a palavra não é momento de cantar, não é momento de ler a Bíblia, é momento de ouvir a palavra para poder se alimentar. Você não consegue ir comendo e cantando ao mesmo tempo. Então, na vida espiritual, é assim, precisamos entrar por este caminho. E quando o crente ele não atinge esse nível de maturidade espiritual, ele é vulnerável, ele é uma presa fácil para os ventos de doutrinas que vêm por aí. Pessoas ensinando e pregando coisas contrárias à palavra de Deus. E temos visto muito isso hoje aí no mundo, aí fora. Pessoas que pregam contra as doutrinas bíblicas. Nós não podemos sair. Uma coisa que precisamos diferenciar é: igrejas têm costumes. Costumes mudam com o tempo. Costumes variam de igreja para igreja, de estado para estado, de região para região, de país para país. Mas doutrina bíblica não. A doutrina da salvação ela é imutável. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem. O que era pecado no tempo de Adão é pecado nos dias de hoje. Veja que doutrina ela não muda. Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, que é teontologia, isso não muda. Deus é o Criador. Sempre foi, sempre será. Isto não muda. Precisamos então atentarmos para isso, para que não sejamos enganados por tipos de pregação que tem feito a cabeça de muita gente, que tem se mostrado outra face e levado muitas pessoas à ruína e à apostasia, abandonando os princípios cristãos. A verdadeira comunhão, olha só, uma coisa interessante que nós podemos ver é que você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Então invista tempo no seu relacionamento com Ele. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Mas como que eu vou investir tempo neste relacionamento? É estudando a Bíblia, estudando as Escrituras, é participando do corpo de Cristo, é participando mais da obra de Deus. Estudar teologia faz muito bem, mas mais que isso é procurar viver uma vida íntegra na presença do Senhor. É investir no reino de Deus, é investir o tempo de relacionamento nosso com Ele, de intimidade com Ele, na oração, buscando a Deus. Precisamos então entender isso para que tenhamos uma verdadeira comunhão com Deus. É impossível uma pessoa ter comunhão com Deus sem orar, sem se dobrar diante dele, sem falar: Senhor, eu sou pecador, reconheço isso, esteja comigo, que eu esteja com o Senhor todos os dias, que eu me chegue a Ti todos os dias. Isto é investir na obra. Isto é procurar ter uma verdadeira comunhão com Deus. Isso é procurar ter um viver santo com o Senhor. O Espírito Santo ele nos ajuda. E Ele deseja nos ensinar a viver uma vida em novidade de vida. O que é viver uma vida em novidade de vida? É quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, é deixar as coisas passadas. Aquilo que passou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então isto é viver uma novidade de vida, pois o Espírito Santo nos ajuda a isso. E Ele nos ajudando, estando conosco, e nós estando junto com Ele, pedindo a Deus ser seguro nas minhas mãos, nós então teremos uma verdadeira comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico vai falar sobre o fruto
do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Segundo tópico. O que é caráter? Segundo o dicionário OAS, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, temperamento e índole. As nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador, passa por uma transformação interior. Então aquela pessoa que, a partir de um momento da sua vida, ele entende que a salvação vem somente por Cristo, e ele decide entregar a sua vida para o Senhor, haverá uma mudança interior. Haverá uma mudança radical na sua vida. Se ele mentir, ele não mente mais. Se ele falava dos outros, ele não vai falar mais. Se ele era brigão, ele não vai brigar mais. Se ele vivia em depressão, tinha problemas e conflitos interiores, ele não vai ter mais. Por quê? Ele vive em novidade de vida. Por quê? Porque porque isto traz para a vida dele uma mudança radical. Porque pela fé ele recebeu a Jesus como Salvador. E o seu interior vai ser transformado. É necessário que haja, então, essa transformação. E isto vai trazer nele uma nova maneira de pensar e de agir. O que essa transformação interior traz para a vida do cristão? Uma nova maneira de pensar em Deus, de pensar na criação, de pensar na vida espiritual. Ele não vai ser mais um fanático, ele não vai ser mais um extremista. Ele sabe que a sua vida depende de Deus. Então ele vai pensar, como eu devo viver para agradar a Deus? Ele vai saber, bom, eu preciso ter boas ações, ter boas obras. É um viver santo, maneira nova de pensar e maneira nova de viver e agir. Isto então vai trazer e mostrar que o crente ele amadureceu quando ele aceitou a Jesus. Porque não vai ter muita valia se a pessoa aceita Cristo como Salvador e não amadurece. É como você plantar uma árvore, uma laranjeira, ela produz laranja, mas nunca amadurece, você nunca vai poder aproveitar aquele fruto. É a mesma coisa em nossa vida espiritual. A pessoa está enxertada na videira. Ela é uma árvore agora que precisa produzir fruto. E se ela produz fruto e o fruto não amadurece, que proveito terá este fruto? Então é isso que precisamos ter atenção. Viver em novidade de vida. Temos uma nova maneira de pensar. Pensar como Cristo pensou. E se eu pensar como Cristo pensou, eu vou amar o meu próximo. Eu vou fazer boas obras. Eu vou aprender a perdoar. Eu vou pregar o Evangelho. Vou procurar andar por um caminho de humildade. Deixar arrogância e orgulho de lado. E viver uma vida santa para Deus. Isto é uma nova maneira de pensar e de agir. Caráter gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habita em nós. Ele afirmou isso. Meu amado irmão, quando nós tivermos consciência disso, quando a pessoa tomar consciência disso, de que o Espírito Santo habita nele, ele vai deixar de pecar. Ou seja, deixar de desagradar a Deus, de fazer aquelas coisas que entristecem o Espírito Santo. Ele vai viver uma vida diferente. Ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada e o velho eu morre. Este é o diferencial do crente que tem o Espírito Santo. Viu que maravilha? Ele faz com que aquela natureza velha, adâmica, morra. Ela caia por terra. E em nós nasça em nós uma novidade de vida. Uma nova vida, um novo homem, um novo ser. Uma pessoa que fala diferente, uma pessoa que vive diferente. Ele fala para Deus, ele vive para Deus. Ele se alegra em Deus. E o velho eu morre. Ou seja, ele não vai mais ter aquela posição, eu faço, eu fiz, eu tenho, eu quero, eu posso. Não. Ele vai dizer, em Deus eu posso todas as coisas. Se Deus quiser, Deus nos ajudando, sempre Deus na frente, sempre Deus em primeiro lugar, porque o eu pertence a Deus. Ele disse para Moisés, vai lá e diga, o eu sou me enviou a vós.
Que maravilha é isso! Terceiro subponto, novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia. Meu amigo, se tem uma coisa que é difícil na vida do homem, para que ele ande em novidade de vida, para que ele agrade o Senhor, é a renúncia. Renunciar é muito difícil. Certa feita Jesus disse para um jovem, o jovem disse: Senhor, o que eu devo fazer para lhe dar o reino? Jesus disse: obedeça os mandamentos. E ele com muita alegria disse: Senhor, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Então Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda falta uma coisa, vende tudo que você tem e reparta com os pobres. Aquilo entristeceu aquele homem, aquele moço, porque era muito rico. E quem é que queria ouvir uma palavra dessa? Vender o que eu tenho para repartir? Meu amigo, isso requer renúncia. Isso requer amor. Isso requer o quê? Primazia no reino de Deus. Ou seja, eu saber que eu devo buscar primeiro o reino de Deus, pois as outras coisas serão acrescentadas. Então, para se ter novidade de vida, andar no caminho do Senhor, este caminho que Jesus nos conduz, ele é apertado e exige renúncia. É muito difícil andar por caminho pedregoso, caminho espinhoso e apertado, mas é este caminho que leva até o Senhor. Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que temos visto por aí. Há pessoas que estão procurando novidade de vida, ao contrário de que a Bíblia ensina, com tantas outras coisas. São bailes, baladas evangélicas, tanta coisa que não diferencia o crente do ímpio. Isso não é novidade de vida. Ou seja, nós não podemos trazer o mundo para a igreja, nós precisamos levar a igreja até o mundo. Precisamos ser diferente. Precisamos sair e mostrar que somos diferentes. Não estou dizendo para você viver uma vida quadrada, não. Mas uma vida diferenciada, para que as pessoas reconheçam em você e vejam o brilho do Espírito Santo e reconheçam que aí vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, que faça a diferença no reino do Senhor. O terceiro e último tópico, testemunhando as virtudes do reino de Deus, o propósito do fruto. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo e justo. Há pessoas, irmãos, que estão confundindo as coisas. Pensam que aceitaram Jesus e que vieram para somente sentar e assistir um culto. Nós precisamos ter em mente que o nosso chamado de todos foi para pregar o Evangelho. Porque um dia alguém pregou para você. Então ensine isso para a sua igreja. Você deve pregar. Não hesite em falar da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão necessitando em ouvir a mensagem do Senhor. Então pregue. Nós fomos chamados para revelar Cristo ao mundo. Um dia alguém falou para nós, um dia alguém pregou, veio em nossa casa ou na rua e falou do amor de Deus. Não podemos ser egoístas, deixar de falar deste amor de Deus. Então pregue a palavra do Senhor. Com a sua vida, com palavras, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu viver santo e justo, para que as pessoas enxerguem em você um homem e uma mulher de Deus. Não adianta pregar o Evangelho de Cristo e não viver segundo os princípios do mundo. E não viver segundo os princípios do reino, perdão. Então é preciso pregar o Evangelho e viver em conformidade com as Escrituras, para mostrarmos que de fato fazemos parte do reino dos céus. Segundo, uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera para que não seja arrancado. Meu irmão, é outro fator. Não adianta estar plantado na terra e não produzir nada. Para que vai servir? Para futuramente ser arrancado e jogado no fogo para ser queimado. Então o Senhor nos chamou para sermos produtores, produzir frutos. Porque Ele diz que aquele que não produz será arrancado. Então precisamos produzir. E muitas das vezes, para produzirmos frutos, sofremos. Somos ameaçados a todo momento. Eu vou contar uma pequena história para você. Fique atento ao que eu vou dizer para você entender a mensagem. Um certo homem, ele tinha uma árvore muito bonita no meio do seu campo. Ele notava que
Sempre aquela árvore estava frondorosa, né? Cheia de flores, muito bonita e muito linda. E sempre estava cheia de flores. E um dia ele chegou até o pé daquela árvore e viu que tinha muita sujeira, muito mato, muito capim, e ele resolveu limpar em volta. Ele limpou em volta, e então passou aquela florada, aquela árvore estava verde, mas as flores deixaram de aparecer. E ele não entendeu por quê. Então ele chamou um engenheiro agrônomo e perguntou, falou assim, olha, esta árvore sempre está florida, agora não está mais, o que está acontecendo? Então, ao olhar em volta e ver tudo limpo, aquele engenheiro disse para ele, olha, quando ela estava florida é porque tinha muito mato, muito capim em volta, e isto trazia uma certa ameaça para ela. E ela, para se defender, ela produzia muitas flores. E como você limpou, está tudo limpinho, ela se acomodou. Por quê? Porque não há mais ameaça. Então ela se acomodou, não produz mais. E quando eu ouvi esta história, eu não sou engenheiro, não sou agrônomo, não entendo, mas quando eu ouvi isso, eu pude relacionar isso com a nossa vida espiritual. Quando o crente, às vezes, se sente ameaçado pelas lutas, tribulações, adversidades, ele produz frutos. Ele vai para a oração, ele vai para o jejum, para a santificação, ele evangeliza, ele prega e ele vai frutificando, Deus vai abençoando. Mas, quando ele não sofre mais ameaças, parece que está tudo bem na sua vida, está com dinheiro, está com carro, com casa boa, está tudo às mil maravilhas, ele deixa de produzir e acaba se afastando da presença de Deus. Então, meu querido, guarde esta palavra, entenda isso, frutifique, produza fruto, porque Deus vai te dar graça. Último, o que fazer para manter a produtividade? Um bom agricultor, ele se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção de frutos. Precisamos nos preocupar. E para produzirmos, é preciso cuidar, adubar, é preciso alimentar ali a árvore, a raiz dela. É preciso termos carinho também. Há pessoas, quando vão à sua plantação, ele conversa com as plantas, com a árvore, dá um bom dia. Isso parece ser coisa de louco? Não. Isso demonstra um amor, um carinho, um afeto pela sua plantação. E nós também devemos fazer a mesma coisa, orar por nossas vidas, orar pela vida do nosso próximo. Cultivar esse plantio com carinho, com amor, adubando, regando. E não desistir. Não abandonar o plantio, porque assim o Senhor nos dará vitória. Eu agradeço então você que está aí nos assistindo, você que se inscreveu no nosso canal. Se inscreva, você que não se inscreveu, deixe seu comentário. Estaremos aí colocando novas videoaulas mais para frente, mais bem estruturadas. Prometo que nessa não vou deixar, mas na próxima vou deixar um slide para você poder estar baixando, com imagens, com o resumo da lição, com o esboço. Que Deus continue abençoando você, a sua vida e toda a sua família. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima aula. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.